Salve, salve a luz, salve os guardiões da luz, seja bem-vindo ao Cris por Cris Mendes, seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal, seja bem-vindo aqui. Sabe que esses dias que eu descobri que esse trequinho que eu tô usando aqui, que acho que pelo que eu entendi, é uma moda lançada pela Sabrina Sato, porque é a filha dela, o pessoal chama de Chapeuzinho das Oito, sabia que eu era uma pessoa da moda, falei, eu comprei porque eu achei que era legal. Se alguém quiser me dar desses aqui, eu acho muito legal. Pode mandar para mim que faz falta, viu? Esse tempo de deixar o cabelo crescer. E eu não gosto de cabelo curto, enfim. Prefiro ficar careca. Bom, vamos lá. Vamos ficar sem mais delongas. Se você quiser marcar uma consulta comigo, me chame no WhatsApp 11 98513 0477. 98513 0477. Por que eu tô com essa voz de travesti? Porque eu fiquei o final de semana inteiro na Expo Pride, que é a feira gay daqui de São Paulo. Primeira grande feira gay. Falei mais como da cobra, a gente fica sem voz. Fui gravar, fui atender. Ainda tem um monte de coisas para responder aqui no WhatsApp que eu não respondi. Tem o pessoal do SOS Magia lá, que tá com dúvida em algumas coisas de proteção, etc e tal, que eu só vou responder lá pra semana que vem, tá, gente? Aí eu vou gravar um vídeo de dúvida, e eu coloco lá dentro do curso de magia, eu vou fazer um vídeo só de dúvidas. Então, se você é do curso do SOS Magia, o que é o SOS Magia? É o curso de magia do pentagrama, para que você possa fazer sem muito perequedê. É isso daí. Se você é desse povo e tá com dúvida, me manda lá no inbox as dúvidas, eu vou reunir as dúvidas, vou fazer um vídeo só de dúvidas lá, né? Sabe, traço grama fogo aqui, posso usar pedra ali, posso colocar erva, não sei o que, posso fazer não sei o que. Então, ao invés de eu ficar respondendo um a um, prefiro fazer um vídeo de dúvida que aí todo mundo já esclarece uma vez só. Enfim, falando em magia e falando em coisas que eu faço, esse vídeo é sobre numerologia kármica, como você pode ver no título. E eu não coloquei lente que eu tô de preguiça. Já são quase 2 horas da manhã. São 2 horas da manhã. E eu pensei assim, eu queria gravar esse vídeo para não perder. Esse vídeo é um vídeo que fala muito sobre a questão da ligação espiritual das pessoas. E como muitas vezes dentro de uma mesma família, você pode ter pessoas completamente distantes. E como a espiritualidade trabalha muitas coisas. Ontem, né? Porque hoje já é dia 11. No dia 10, eu atendi 2 pessoas seguidas com problemas até um ponto, com situações muito semelhantes e sentimentos muito controversos. A primeira, que ela deixou eu falar o nome dela, que é Patrícia, se eu não me engano, eu acho que é isso. Ela é do Chile. E aí ela me procurou para consulta. Por que ela me procurou para consulta? Porque ela tem um problema, ela teve um sonho, esse sonho era um sonho que ela estava numa orgia, olha que sonho bom. Ela estava numa orgia, e pelo que dava a entender do sonho dela, ela estava sendo atacada por íncubos e súcubos, que são demônios, tal, que pegam nossa energia sexual, tal. Uma hora eu vou fazer um vídeo sobre isso, né? Aqui o nome dela, deixa eu ver aqui qual que é o nome dela. Juliana, nada a ver o que eu falei, é Patrícia que eu falei, não, é Juliana, ela é da cidade do Chile. Aí o que acontece? Ela me passou esse sonho tal, eu fiquei um pouco na dúvida na hora que ela me falou do sonho, se era realmente um ataque de alguém que tivesse feito alguma magia, se era só a energia dela, tinha aberto esse portal espiritual, né? E ela acabava tendo relação com esses seres durante o sonho. Aliás, ela teve esse sonho e ela teve relação. Tudo bem, marcamos a consulta para ver qual era o babado. Só que durante a consulta várias coisas se desdobraram, né? O objetivo principal era ver o bendito do sonho, expliquei o sonho para ela, que no caso dela, ela é uma pessoa que já está na 21ª encarnação, que ela já tem uma estrada boa pela vida, né? Lembrando que a numerologia kármica tem 22 encarnações, ela estava na 21ª,
Então, vai de encontro àquela coisa, a dificuldade de fechar as coisas, porque de dar fim mesmo, né? Porque a cabeça é muito rápida, pensa em mil coisas ao mesmo tempo. É uma pessoa que tem uma certa dificuldade de falar não, apesar de gostar de ter o comando das coisas na mão, porque ela tem um 7, ela tem um 3 que faz dela uma pessoa maternal, e ao mesmo tempo com dificuldade de falar sobre as emoções. Isso é bem um resumão, porque não era esse o foco dela, autoconhecimento. Mas teve um momento que eu tive que entrar nessa parte de autoconhecimento, e qual foi? Bom, primeiro, ela está na 21ª encarnação, é uma pessoa que traz na vida dela situações que vão de encontro a uma ligação muito forte com o arcanjo Gabriel. Portanto, ela vai ter muitos avisos premonitórios através de sonhos, através de quando ela está mexendo com água. Então, por exemplo, quando ela está tomando banho, quando ela estiver lavando uma louça, quando ela estiver mexendo com água, ela acaba tendo vários insights, né? A intuição dela trabalha muito dentro do elemento água, porque ela é uma pessoa que tem uma ligação muito forte com Arcanjo Gabriel. Ela tem uma ligação ainda junto de todas essas situações, ela vai ter uma ligação ainda muito forte com esse lado de magia, com esse lado esotérico. Então, ela é uma pessoa que trabalha com tarô, então já é uma pessoa de espiritualidade, trabalha com magia natural, então sabe lá fazer tem lá uma certa habilidade com altares, com coisas assim do gênero. Então, eu não tinha muito que ficar denegando, tipo, olha, trabalho de espiritualidade, olha, pelo amor de Deus, procure um cara. Eu precisava, porque ela já era uma pessoa do caminho. O que faz com que a consulta às vezes renda mais. Às vezes, tem gente que não rende. No caso dela, rendeu. E o que me chamou a atenção dentro do caso dela, que eu quero mostrar aqui para vocês. Primeiro, ela me colocou essa situação do sonho e tal. E dentro da consulta, durante as perguntas dela, ela me perguntou sobre a ligação dela com o pai. Né? Na verdade, ela não perguntou da ligação com o pai. Ela me perguntou sobre a morte do pai. O pai dela morreu assassinado. Ele era policial, a casa foi assaltada, ele se confrontou com um ladrão, ele foi morto a tiros e o ladrão também acabou sendo morto a tiros. Então ela perde o pai assassinado. E ela queria saber se essa morte do pai dela tinha sido. Como é que tinha sido? Porque uma semana antes, se não me engano, agora não vou me lembrar exatamente o tempo, mas assim, um pouco antes dele ser assassinado, ela estava lá e ela teve como se a tela mental dela abrisse e ela viu toda a cena da morte do pai. E pouco depois o pai morre da mesma forma como ela viu. Muitas pessoas, às vezes não, muitas pessoas têm às vezes, essa insight, essas premonições, essas evidências, vamos colocar assim, que acabam pressentindo a morte de alguém, o desencarne de alguém, a doença de alguém. Falei para ela prever a minha Mega Sena, que eu vou ficar muito feliz. E acabam ficando com muito medo e tal. A pergunta dela era, isto que ela viu, ela captou aquela situação da vida do pai e viu, ela previu aquilo, que são duas coisas diferentes. Eu entro em contato com a energia do outro, puxo essa energia para mim e vejo o que está acontecendo com ele. Isso é o que a gente chama tem alguns esotéricos que chamam isso de leitura áurica, né? Fofoca energética, tal, quando você consegue essa conexão e vê, né, através da energia do outro. Você vê através da energia do outro. E existe a coisa da premonição, que foi o que ela teve. Ela teve evidência de como ia ser a morte do pai. Né? Então a dúvida dela era essa. Eu entrei na energia dele ou eu tive uma intuição sobre, vamos colocar assim, para ficar mais fácil. No caso dela é a segunda opção. Ela tem isso naturalmente e ela viu a morte do pai. Fora isso, os dois têm uma ligação imensa. Karmicamente, eles estão ali pau a pau. O pai está na 18ª encarnação, estava, né? A 18ª encarnação. E ela está um pouco mais na frente. O que acontece com tudo isso, né? Com toda essa situação?
Quando o pai dela desencarna, quando o pai dela morre, o pai dela morre assassinado por uma arma de fogo, num confronto. O 18 é um número que ele fala sobre roubo, ele fala sobre traição, e ele fala sobre mortes. é, Às vezes, fala sobre morte com armas brancas, mas ele tem um 15 também. Então, falar que ele pode tanto morrer como arma branca, como ele pode morrer como arma de fogo. Mas o 15 determinou que a morte dele foi feita por arma de fogo. A traição. Então, 15 gera roubo, gera furto. O 18 gera roubo, aliás, o 15 gera roubo, o 18 gera furto, que é diferente. O 15 fala muito sobre arma de fogo, o 18 fala muito sobre traição, assassinatos, por exemplo, a faca, a arma branca. Ele tem um 18 de encarnação, tinha um 18 de encarnação e um 17 de karma. Ele tem um 15 aqui. Então, o que acontece? Um homem que também tem uma regência muito forte de Gabriel, 18 é o número da água. Então, ele morre num ano que eu coloquei aqui, ele morreu no ano 14, num ano da água, né? O 14, mas o 14 dele, ele tem, na verdade, 3 sets seguidos, ele tem uns 5, depois ele vai ter 3 sets seguidos, simultaneamente. Na hora que você vai baixando a pirâmide dele, que você começa a conversar com a pirâmide dele, conversar com a pirâmide, né? Mas é a forma de dizer. A hora que você começa a traçar a pirâmide dele, mostra exatamente. Ele morreu. Cadê? Eu tinha falado aqui. Aliás, ele morreu no ano 6. Amantes. Amantes já fala. A carta dos amantes fala sobre amor. A carta dos amantes fala sobre você ter que se separar de alguém. Porque a carta dos amantes, o que é? Um homem que tem que decidir entre duas mulheres. Ele é um homem que amava muito a filha e amava muito a esposa. Karmicamente, os três eram ligados, e são ligados ainda, e karmicamente existe uma história de amor aí, e karmicamente existe um assassinato que já vem de outras encarnações. Quando eu fui fazer as contas da morte dele, eu percebi que isso é uma coisa de outras encarnações, e dentro da gravidez da mãe dela, fala que a mãe tentou abortar ela, porque na hora que a mãe grávida recebe aquele espírito, é, a gente, enquanto encarnado, quando um espírito aproxima, a gente percebe se esse espírito é amistoso à nossa energia ou não. É aquela coisa, você olha uma pessoa, você tem empatia por ela, ou você renega já, falou assim, eu não gostei dela. Você nem falou um ai com a pessoa e a pessoa fala, não gostei dela. Energeticamente, você já reconheceu aquele espírito. E aqui também é a mesma coisa. Energeticamente, quando a mãe ficou grávida, já reconheceu que aquilo ali era babado e confusão. O pai nem sabia o que tinha na barriga e na hora que soube da gravidez ficou exultante de feliz. Eu já contei aqui em algum vídeo, que eu não sei qual, que eu tenho uma irmã minha que quando minha mãe falou que ela que ficou grávida dela, eu chorei que nem uma condenada e eu subi em cima da árvore, levei uma surra de vara de marmelo da minha avó. Quando ela nasceu, eu tomei outra surra e ainda fui parar numa bacia de sal. E quando ela estava bebê, muitas vezes eu taquei ela no chão, de propósito. Eu já vi que a pessoa que nasce ruim, né? Já taquei ela no chão de propósito. Eu queria eliminar o mal pela raiz, não consegui. Enfim. E o da minha irmã caçula, não. Quando minha mãe falou que estava grávida dela, eu fiquei exultante de feliz. O que é isso? É o reconhecimento do espírito. Aqui a mãe reconheceu que lá vinha uma rival encarnar. E as duas não se dão. A mãe se dá com a outra irmã. Ela se dava com o pai. Ela e o pai falavam a mesma língua espiritual, os mesmos gostos, um diálogo, a ligação. Um lia o que o olho do outro dizia. Havia aquela comunicação sem palavras. E acontece isso com a mãe e com a outra irmã. Ela com a mãe não se entende. Ela com a irmã não se entende. Ela, por ter todos esses números, né, e estar numa encarnação mais avançada, a própria irmã inveja a outra irmã. A irmã dela inveja ela. A irmã dela armava várias armadilhas durante a infância e adolescência
para que ela ficasse como culpada de alguma coisa. Ela já tentava punir, ela já entra na defesa da mãe para punir a outra. O pai sempre na defesa dessa filha. Quando esse pai desencarna, esse pai se torna um antepassado dela. Enquanto antepassado dela, dentro da espiritualidade que ele carregava, porque ele tinha uma bruxaria natural, né? Ele era 18, ele tinha 15, ele estava numa encarnação 18, a vida dele mudava de 18, então tinha várias situações assim. Ele tem várias histórias com números 6, número 18, ele morre no 6. Ele morre na decadência, né? Na decadência que o leva à ascensão. Quer dizer, quando eu volto a numerologia dela para trás, ela é morta por causa da mãe dela, né? A mãe a assassina, mas na vida anterior as duas não eram mãe e filha, eram mulheres rivais lutando pelo mesmo homem. Nessa vida vem como mãe e filha. A mãe matou a filha. Dessa vez a filha não morre, mas morre o pai. O pai morre assassinado para que a mãe sinta a dor do assassinato, né? A dor, assim como ele sentiu a morte dela, a morte da filha na outra encarnação, que na verdade era mulher. Nessa encarnação, a mulher que foi assassina de tudo sente o que é perder um grande amor. Olha como a vida é louca. Então, assim, esse antepassado continua na vida dela. E aí o que acontece? Quando ela está com problemas, quando ela está em grandes dúvidas, o espírito desse pai se aproxima dela. Aparece para ela em sonho. E ela não sonhou com ele muitas vezes, segundo ela me contou na consulta. Mas as vezes que ela sonhou com ele foram pontuais. Uma situação complicada dentro de um relacionamento, ele disse: você não vai ficar com essa pessoa. Essa pessoa você tem que se afastar. Vai ser cortada essa pessoa da sua vida. E ali, acho que no dia seguinte, na mesma semana, aquela pessoa que tinha um grande risco dela morrer assassinada ali, um feminicídio, a suposta sogra, né, acaba interrompendo o momento em que poderia ocorrer um assassinato e diz: olha, ou você deixa ela embora ou eu mesmo vou chamar a polícia. Num segundo momento, ela é atacada pela sogra constantemente, a sogra tentando jogar constantemente o marido contra ela. E o pai aparece novamente, mostrando com uma cobra, com uma naja na mão, né, e ele fala: isso é sua sogra, e joga a cobra no chão e corta o pescoço dela, né? Muito bonito essa história, né? Porque eu adoraria que alguém lá no espiritual falasse assim: essas são as cobras, e vai cortando o pescoço. Acharia um must. Aconteceu com ela, não aconteceu comigo, porque ela é mais evoluída do que eu. Ai, eu não tenho jeito, gente. Ai, eu não tenho salvação, eu não tenho evolução nenhuma espiritual. Enfim, continuemos. Matou a cobra e essa sogra nunca conseguiu realmente atingi-la, porque espiritualmente o que ela fazia de mal foi cortado. O pai, hoje, é um guardião dela. Essa consulta me mostra e me prova. Esqueci a água lá do outro lado, não vou levantar para buscar. Ela me mostra a relação, como é forte determinados laços, como é forte o amor, né? Independente da vida que você está. Não importa a vida, não importa o papel que você exerça nesta vida, né? Se você veio como filha, se você veio como mulher, se você veio como mãe, não importa qual é o papel dentro desse ciclo encarnatório, desse circuito, dessa grande trama espiritual. Não importa o papel. Importa é o que a alma sente. Importa o que a gente carrega de melhor, né? Então, o amor deles é tão puro que transcendeu a morte. E o pai continua naquela ligação ali de proteção. Eu sempre acreditei muito nisso. O meu estudo de numerologia acaba que ele é baseado em cima de uma morte que ocorreu de um amigo meu que morreu, por isso eu me aprofundei tanto na técnica. E eu vendo essa história hoje me remeteu muito a essa lembrança, né? Do quão bonito é você amar alguém e transcender este amor além da vida. Né? Você saber que os seus corpos físicos estão separados, mas que a alma está numa conexão tão grande
que você não precisa nem chamar por aquele espírito, né? O amor que um sente pelo outro é o suficiente para que o outro seja, né, despertado e venha a seu socorro. E no caso dela, isso vai perdurar além da vida dela. Ela vai morrer e isso vai continuar. E pela numerologia dela, por tudo, ao desencarne dela, quando ela abrir os olhos no mundo espiritual, a primeira pessoa que ela irá ver é esse pai que irá recepcioná-la, de tão puro, de tão profundo que é a ligação que um tem com o outro. Né? Tanto que ela fala que ela sente um imenso vazio. Por mais que ela entenda, porque não é porque a gente trabalha a espiritualidade que a gente não tem problemas, que a gente não passa por feitiço, que a gente não tem dificuldade financeira, não tem problema de saúde. É como dizer que um médico nunca vai ficar doente. Isso é mentira. Ele é humano. Ele estudou a medicina, mas isso não impede que o corpo dele adoeça. Não é porque você é dentista que você nunca vai ter uma cárie ou nunca vai ter problema na sua dentária. Você não sabe, pode acontecer um outro problema em outra parte do organismo afetar os dentes. E aí? Não é porque ele é dentista que ele tem que ter né, nenhum tipo de problema. Não é porque você é cabeleireiro que você nunca vai ter problema no seu cabelo. Às vezes, a química do seu corpo, situações de estresse, outras coisas que ocorrem, detonam o cabelo. Então, às vezes as pessoas falam assim, mas a pessoa da espiritualidade nunca... Né? Por que a pessoa é espiritual e tem depressão, por exemplo? Eu digo, por que a pessoa é espiritualista e tem depressão? Como uma pessoa que tem problemas com depressão vai cuidar dos outros? Porque a gente tem que separar as estações. O conhecimento, ele vai para cada área no seu momento certo. E nada nessa vida pode nos livrar de determinados tipos de problemas. Então, ela é uma pessoa que o desencarne dela vai levá-la imediatamente ao encontro desta alma irmã, dessa alma gêmea, dessa alma amiga, dessa alma companheira, parceira de tantas outras vidas. E que deixa um ensinamento profundo. Ele ensinou ela a gostar da espiritualidade, a amar a ler, os dois amam ler, os dois amam arte, os dois amam poesia, os dois amam a lua. Tenho certeza que todas as vezes que ela olha uma lua, que ela vê uma planta, que ela vê um belo poema, que ela escuta uma canção, remete à lembrança deste amor, né, dessa ligação verdadeira, que vai muito além do carnal, né? Ela tem uma elevação acima de tudo. Então eu queria trazer isso para vocês. O vídeo ficou longo, né? Mas é porque eu achei uma história tão bonita dos dois. Ai, Cris, mas ele morreu assassinado. Ele, enquanto um 18, ele poderia passar anos, por exemplo, com uma leucemia. Ele poderia passar anos, por exemplo, com um problema de câncer de próstata. Ele poderia, o 15 das doenças venéreas também, por exemplo. Então, ele poderia ter pegado alguma doença, algum HPV, pegar um HIV, pegar um cancro mole, poderia pegar sei lá quantas mil doenças que tem. Poderia pegar um problema no sangue profundo, poderia ter morrido, poderia ter tido um derrame, por exemplo, de ficar anos numa cama vegetando. 15 dá isso. Poderia ter um infarto, daqueles infartos que não te mata e só te deixa cada dia mais debilitado, mais sem energia e ficar meses e anos arrastando aquela doença, aquela coisa. Poderia ter levado um tiro, ter ficado aleijado, tetraplégico. Poderia ter tido uma facada que não fosse legal, deixasse ele mutilado com aquelas bolsas. Poderia ter milhões de possibilidades. Mas o universo foi tão benevolente, o universo foi tão sábio, a espiritualidade foi tão misericordiosa dentro do coração deste homem que trabalhou limpidamente a energia espiritual dele, como ela diz, ele foi um homem com caráter limpo, ele foi um homem limpo durante a vida toda, e a espiritualidade abençoou tanto ele que ele tomou um tiro e morreu. Vocês têm ideia da bênção que é isso? Vocês não têm ideia. E eu sou uma pessoa que se eu pudesse escolher minha morte, por exemplo, eu morreria dormindo. Dormiria e não acordaria mais.
Simples. Cuidado que você dorme, fique inconsciente. Dormiria e simplesmente não acordaria. Quando eu abrisse meus olhos, eu estaria lá no lindo jardim florido, com todo mundo de branco, e, né, com lindas rosas brancas, pétalas de rosas brancas jogando sobre mim. Ai, eu quero demais. O que me espera é o mármore do inferno, eu querendo rosinhas brancas. Ai, Deus. Ai, cada um com seus sonhos. Né? Meu sonho de vida é fazer o que? Não sei o que me reserva. Ou sei, né? Enfim, continuemos. Então eu acho que assim, que é uma bênção muito grande tudo isso, né? Ela tem um caminho muito bom, mas aí eu quero fechar esse vídeo com uma coisa, por exemplo, mesmo ela trabalhando com tarô, com magia e tal, ela tem a bendita da dificuldade de fazer, separar, pagar o seu dízimo ao lado espiritual. Gente, nós somos espíritos, temos que pagar o espírito. Não importa quanto você recebe, separe o dinheiro para a espiritualidade. Ou você vai lá na igreja e dá nas ofertas, ou você vai lá no centro, dá lá para sua mãe de santo, passe esse dinheiro para alguém. Faz alguma coisa com esse dinheiro para o lado espiritual. Ou pessoas que têm caminho, têm coisas espirituais, dívidas espirituais, não faz isso. Sempre vão ter problema na vida. Quando a gente está de acordo com a espiritualidade, coisas assim, sabe, inesperadas acontecem na nossa vida. E nos tira de situações que às vezes você acha que você não vai ter saída. Mas se você tem certeza de que você está fazendo o melhor que você pode, você está se esforçando o melhor possível, às vezes é uma coisa assim, boba, né? Entre aspas, vamos dizer, é uma coisa boba. Porra, eu recebi R$ 100, não posso separar 10, separo 2, separo R$ 1. Tá aqui, ó, é da espiritualidade. Poxa, eu recebi R$ 100 esse mês, eu posso separar 20, vou separar meus 10%, meus 20%, vou colocar aqui. Poxa, eu gosto do trabalho daquele centro, eu vou lá e vou dar meu dinheiro naquele centro. O que a mãe de Santa fazer com aquele dinheiro é problema dela. Se ela vai comprar um carro, se ela vai comprar uma flor pro congá, se ela vai dar uma comida para Exu, se ela vai rodar bolsinha na esquina, é problema dela. A sua parte foi feita na hora que você falou assim, tá aqui a minha parte, eu recebi e tá aqui a minha parte. Hoje eu tenho um emprego, ganhei meu salário, eu vou lá, porque se eu não tô com saúde, se a minha cabeça não tá boa, se meu espírito não tá legal, as coisas não vão legal, então deixa eu pagar. Porque se uma hora nada estiver andando, eu tenho certeza que aquela energia ela vai vir, vai vir em meu socorro e vai fazer com que as coisas se encaixem cada uma no seu lugar. Porque dificuldade todos, gente, todo mundo passa. Todo mundo já derramou suas lágrimas. E todo mundo ainda vai derramar lágrimas. Todos nós ainda vamos derramar lágrimas. É a vida. Tá encarnado, é isso. Não tem o que fazer. Mas, ao mesmo tempo, que para esse tipo de coisa a gente não tem o que fazer, para outras nós temos muito o que fazer e podemos fazer. Então vamos fazer cada vez melhor. Ok, crianças? Lembrando que esse sábado, dia 14, vai ter o ritual de São Miguel Arcanjo. Você pode participar presencial e à distância. Quer mais informações? Me chama lá no WhatsApp 11 9 853 0477. 9 853 0477. Fique na luz, até o próximo vídeo e tchau. Lembre-se sempre, um dia mais no espírito, um dia menos na carne. Importante nessa vida ter quem compartilhar. Fique na luz.